em Gênesis 49. E vamos ler alguns versículos. Eu tenho plena convicção de que Deus me chamou para servi-lo. Eu sou muito feliz por isso. E uma das coisas que faço é aqui, no púlpito da igreja, no altar, pregar a palavra de Deus. E eu aprendi a gostar de pregar a palavra de Deus. Nem sempre foi assim, muitas vezes subi no púlpito chorando, triste, abatido, não vendo a hora que acabasse aquele momento. Pelo temor de pregar, pelo medo de não conseguir alcançar o objetivo, mas vem chegando a maturidade, Deus vai dando para a gente uma capacidade de, ainda que com tremor, subir aqui, mas ter mais confiança de que a gente pode pregar. E hoje eu gosto de pregar. Estou muito feliz hoje, porque aquele relógio disse que são 10h15, então eu tenho 1h40 para pregar hoje. Então eu vou hoje me satisfazer à vontade para pregar bastante. Está o relógio ali, tá certo? Então eu estou seguindo ele somente. Vamos ver aqui a palavra de Deus, Gênesis 49, versículos 22 a 26. Diz o texto sagrado: José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Amém. Digam amém à palavra. Que Deus nos abençoe na palavra. Podem se assentar. O que era mais difícil, Deus fez. Na verdade, o que era impossível, Deus fez. A construção da nossa salvação é um ato de graça, de bondade, de misericórdia do Senhor, que independe do fator humano. Não havia ninguém na terra que pudesse fazer a salvação, o perdão dos pecados da humanidade. Deus fez isso. Jesus encarnou, tomou a forma de homem, de servo, viveu 33 anos biologicamente na terra, sem nunca ter pecado. A sua carne não foi contaminada pelo pecado praticado. Apenas ele recebeu uma herança de pecado da natureza carnal, que faz com que a carne morra. O pecado que veio desde Adão, contaminando todos que nascem, a ponto de Jeremias dizer que em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, eu já nasci em pecado por causa do pecado que contaminou toda a carne. Jesus teve a sua carne como uma carne frágil, sujeita a todas as dificuldades que todos os mortais têm. Teve fome, teve sono, teve dor, teve vontade de descansar, teve vontade de trabalhar. Enfim, teve uma natureza carnal plena. E depois ele morreu, matando o pecado na sua carne, sem ter praticado o pecado. Essa é a diferença de Jesus e de todos os outros homens. Todos os outros pecaram em todos os tempos. Inclusive nós não temos apenas o pecado herdado, temos o pecado praticado. Mas Jesus nunca praticou o pecado. Essa era a grande missão, era a tarefa mais difícil, impossível para a humanidade. E Deus fez. Tudo isso a Bíblia chama de graça, favor imerecido, donativo de Deus para a nossa vida. Pela graça somos salvos, não vem da nossa obra, apenas pela fé. Cremos nessa verdade que sintetizei e por isso nossos pecados são perdoados e nós somos uma nova criatura que agora vai viver eternamente com Deus. Isso foi feito. Nós não temos participação.
da elaboração, da realização da obra salvatícia que Jesus Cristo fez. Apenas aceitamos, apenas cremos, é um presente, é uma dádiva que nos foi entregue. Ponto. Daí para frente, fala para o seu irmão, é com cada um. Agora tem coisas que precisam ser construídas sobre esse alicerce. Agora é uma construção individual. Agora o marido não constrói para a esposa, o pai para o filho, o pastor para a ovelha para o pastor. Agora cada um tem a responsabilidade da construção das outras coisas que vão sobre essa base sólida que é a salvação. Eu poderia citar a espiritualidade. Aqui tem pessoas mais espirituais do que outras. E é um padrão bíblico isso estabelecido. Mas por que alguém é mais espiritual do que outro? Porque alguém está dedicado em construir a sua espiritualidade. E outro trata negligentemente a construção da sua espiritualidade. Alguns gastam o seu tempo, o seu vigor, a sua emoção para construir a espiritualidade. Outros gastam isso para outras coisas. E o que sobra, entregam para a espiritualidade. É evidente que aí a construção começa a ficar desnivelada. Quando falamos de salvação, está todo mundo no mesmo nível, está todo mundo no mesmo patamar, porque foi Jesus que fez e fez igual por todos, porque amou todos e morreu por todos. Mas daí para frente começam a ter edifícios grandes, edifícios pequenos, casebres, mansões, dependendo do que cada um faz. Uma das coisas é a espiritualidade. Dentro da espiritualidade vem santidade, conhecimento de Deus, conhecimento bíblico, serviço ministerial. Tudo isso vai sendo construído. Cada um resolve como constrói. Eu me estressei muito na vida querendo forçar as pessoas a construir uma espiritualidade elevada. Até briguei com muita gente aqui que já foram alvo de briga comigo, porque eu ficava forçando a barra, tem que ser espiritual, tem que construir, tem que se dedicar, tem que buscar. Não adianta, eu aprendi, não adianta. Eu cuido da minha espiritualidade e você cuida da sua. Eu te ajudo. Eu oro por você, te aconselho, mostro o caminho. Tento te encorajar, às vezes até puxo tua orelha. Mas eu não vou brigar mais. Você quer ter uma espiritualidade desse tamanho? Eu não quero que você tenha isso, mas se você quer, eu respeito. Você quer ter uma grande espiritualidade, vou te ajudar. Mas eu não estou aqui focado agora em falar sobre a construção da espiritualidade. Eu quero falar sobre a construção da felicidade, da prosperidade. Que é o que nós vemos falando nas últimas semanas. Olhando para esse personagem José. Um homem próspero, um homem feliz. E ele construiu a sua felicidade. Bom, para construir a felicidade, nós temos aprendido que precisamos desconstruir alguns conceitos que Satanás e o mundo vai tentando colocar na gente. Precisa desassociar a felicidade de dinheiro. Começa por aí. Precisa desassociar de dinheiro. Se na mente estiver pensando, tendo dinheiro eu sou feliz, você está engajado no sistema do mundo, está fora dos parâmetros de Deus, está tentando construir felicidade como o mundo ensina, e o caminho do mundo não é um caminho perfeito. A Bíblia diz que o caminho de Deus é o caminho perfeito, e é verdade. É o caminho de Deus que é perfeito. Então tem que desconstruir a ideia de que felicidade está associada a bens, a posses, a dinheiro. Porque se fosse assim, seria uma tremenda injustiça, porque tem gente que nasce num berço de ouro e tem gente que nasce sem berço. Tem gente que nasce numa família abastada e tem a possibilidade, com mais facilidades, de conseguir recursos, de multiplicar o que já recebe. E tem outros que nascem sem nada. Então diríamos que a felicidade é acessível a alguns e não é acessível a outros. Na verdade, não é acessível à maioria. Não é assim. Felicidade não está associada a bens. Precisa desconstruir o conceito que felicidade está associada à cultura. Quanto mais culto, quanto mais graduado, quanto mais informação, quanto mais se conhece, quantos mais doutorados tiver, a pessoa vai ser mais feliz. Precisa desassociar isso. Precisa desconstruir isso. Não depende de ser analfabeto ou ser doutor para ser feliz. Precisa desassociar.
Precisa desassociar de outras coisas, como prazeres, diversões, casamento. Não precisa casar para ser feliz. Tem gente que era feliz antes de casar. Não precisa casar para ser feliz. Não precisa não casar para ser feliz. Não precisa separar para ser feliz. Tem que desassociar. Tem que tirar dessa questão conjugal a felicidade. A felicidade não está montada, não se constrói sobre nada disso. A felicidade se constrói sobre valores, sobre conceitos, sobre comportamentos, sobre atitudes que todos nós temos que tomar e somos responsáveis por elas. Ninguém é responsável. Pessoas infelizes o são porque elas decidiram ir por um caminho. Elas decidiram não crer. Elas decidiram não confiar no que o Senhor fala. Porque o Senhor fala sobre felicidade. E Deus nos criou para sermos felizes. Deus não nos criou para a infelicidade. Se a infelicidade chegou na nossa vida, pegamos um caminho errado, tentamos um atalho e estamos vivendo errado. Porque a felicidade não depende de dinheiro, não depende de cultura, não depende de casamento, não depende de festa. Então, só depende das nossas atitudes e comportamentos. Então, nossos comportamentos estão errados, se não somos felizes. José é um exemplo de alguém que construiu a felicidade. Por isso que estamos aprendendo com ele. O texto que nós lemos está no fim da história do livro de Gênesis. Podem perceber que no capítulo 50 fala da morte de José. Capítulo 49 fala da morte do pai de José, Jacó. E os versículos que nós lemos faz parte de um contexto em que Jacó está com 147 anos de idade, perto de morrer, já próximo dos seus últimos dias e percebe a morte, e pratica o conceito hebraico da época e cultural daquele tempo de abençoar os seus filhos. À beira da morte, ele faz uma leitura do futuro dos seus filhos, mediante os traços de caráter de cada um deles. Ele olha o comportamento, o caráter, a atitude dos seus filhos na história, os seus 12 filhos já criados, homens maduros, o caçula José já está perto dos seus 50 anos, ou mais, e Jacó olha José e fala essas palavras que eu li sobre José. Ele determina uma bênção específica sobre José. Dos 12 filhos, José foi o mais proeminente, o mais famoso, o mais próspero, o mais feliz de todos eles. Nós já vimos que os conceitos praticados por José vinham de uma atitude generosa, de uma confiança em Deus. Ele era trabalhador, ele era um homem equilibrado emocionalmente que tinha discernimento espiritual. São esses conceitos que foram construindo a felicidade de José, para torná-lo quem ele se tornou nessa fase da vida dele. Outros conceitos vão sendo aplicados. E ele chegou a tudo isso e construiu outras coisas, por quê? Porque José era resistente. Diga, resistente. Resistente. José era duro na queda. Tem aquele lutador chinês lá que é o duro na queda, né? Como que é o nome dele? Esse daí mesmo. Duro na queda. Tentam matar o cara de tudo quanto é jeito e ninguém consegue. Eu assisto aqueles filmes, não assisto, mas às vezes vejo lá, não gosto muito desse filme. Tem 300 lutando com o cara. Ele mata os 300. E no fim ele está arranhado. É duro na queda. É duro de cair. É duro de ser destruído. Está aí uma outra característica dessa pessoa feliz. É alguém que é duro na queda. Fala para o seu irmão profeticamente, Deus te chamou para ser duro na queda, irmão. Deus te chamou para ser cara resistente. Sabe, levar pancada, cair, ficar em pé de novo e falar, bate mais uma vez, que eu vou cair de novo. E vou levantar de novo. Deus nos chamou para isso. E felizes são as pessoas duras na queda. Não seja, fala para o seu irmão, não seja mosca morta, irmão.
Tem gente que o mundo desaba porque choveu no dia do piquenique. Tem gente que o mundo desaba porque o seu time não foi campeão. Tem gente que o mundo desaba por causa de setas malignas colocadas na mente. Não são duros na queda. Não vão ser felizes. Não haverá campanha poderosa para fazê-los felizes. Eles não seguem um caminho bíblico. Eles são fracos, são frágeis. Não são resistentes. José sofreu todo tipo de situação, de dificuldades, de lutas. Mas quando ele estava no caminho de uma conquista, as dificuldades não faziam ele desistir. Pessoas que não são duras na queda, elas desistem diante dos problemas. Elas estão indo numa direção, mas surgem entraves, surgem obstáculos, elas, é melhor parar, é melhor não continuar, não dá para fazer mais, eu vou desistir desse alvo. Pessoas que não são duras na queda, elas são destruídas pelos problemas. José teve muitos problemas, ele não foi destruído. Aos 30 anos de idade, ele tinha passado 13 anos de adversidades, 13 anos de sofrimentos absurdos, em todos os sentidos, lutas interiores e exteriores. Mas aos 30 anos ele era vigoroso, ele era lúcido, ele era equilibrado, ele tinha discernimento, ele continuava trabalhando, ele era generoso. Por quê? Porque ele era alguém duro na queda. Era alguém que não entregava os pontos. Pessoas que não são duras na queda, elas perdem as características do seu caráter e personalidade. José não perdeu. Ele continuava sendo tudo isso que eu falei, mesmo com as adversidades, com as traições, com as perseguições, com as calúnias, com os problemas, com a cadeia, com o maltrato que recebia. Ele continuava mantendo todas as características do seu caráter e da sua personalidade, porque era alguém duro na queda. Quem não é duro na queda vai se desconfigurando. E é comum enxergar pessoas que há 10 anos atrás eram pessoas generosas e hoje são mesquinhas. É comum perceber pessoas que há 20 anos atrás eram dedicadas, trabalhadoras, seja no reino, seja na vida profissional, e hoje são acomodadas, preguiçosas, porque os problemas foram derrubando ela. As dificuldades foram jogando ela no chão. Não foram duros na queda. Não permaneceram firmes na hora da dificuldade. Para ser feliz precisa ser duro na queda. Diga, duro na queda. Diga mais forte, duro na queda. Mais uma vez, duro na queda. Fala para o seu irmão, duro na queda ou pede para sair. Precisa ser firme na hora das dificuldades. Querem ver? Eu separei 3 versículos, dentre centenas, que a Bíblia enfatiza isso. Provérbios 24, 10. Talvez esse seja o mais forte deles. Provérbios 24, 10. Na tradução que usamos aqui, NVI diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Tem uma versão, eu acho que é atualizada, que diz assim: se você for frouxo na hora da dificuldade, a sua força será menor ainda. Pessoas que se mostram débeis e fracas na hora do problema, da dificuldade, da luta, ou da suposta luta, porque existem pessoas que só pelo pensar no problema já estão fracas. Essas pessoas vão se tornando cada vez mais fracas. Cada vez mais fracas. É um círculo vicioso. Se mostra fraco, fica mais fraco. Olha outro texto para você marcar e acompanhar comigo. Salmo 112. Versículos 6 e o 7. Salmo 112, 6 e 7 diz: o justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Olha aqui. Não temerá más notícias. Seu coração está firme. Emocionalmente equilibrado. Firme. Confiante no Senhor. Vão percebendo que essas características estavam na vida de José. Confiando no Senhor em todas as situações. Equilibrado emocionalmente, coração firme. Não era um coração emocionalmente destruído. Era firme.
Veja agora 1 Coríntios 16, 13. Marque aí, 1 Coríntios 16, 13. A primeira parte do versículo chama para sobriedade, para vigilância. Por quê? Para ser essa pessoa resistente, dura na queda, precisa ser sóbria, atenta, vigilante. Eu não sei se você faz isso, mas se você não para alguns minutos no dia, talvez 15 minutos, talvez 1 hora, depende do seu tempo, depende do seu dia. Se você não para num lugar tranquilo e apenas fica pensando em Deus, meditando em Deus, você tem dificuldade de ser uma pessoa vigilante, sóbria. Na serenidade, quando você para, quando você consegue parar, a gente para tanta coisa, para ler e-mails, para ficar nas redes sociais. Eu fico impressionado como as pessoas não têm o que fazer na vida. É impressionante. É tanto bonequinho. É tanto bibelozinho, é tanta coisa, para fazer aquilo dá um trabalho danado, para achar, copiar, colar, encaminhar, curtir. E vem na igreja, o pastor fala 15 minutos para orar. Não tenho tempo, minha vida é corrida, eu trabalho muito. C171. Tempo tem, não tem vontade, não tem disciplina, não está disposto a construir uma felicidade sólida, uma espiritualidade madura. Está mais voltado para curtir. Estejam vigilantes, diz o versículo. Seja sóbrio. Sabe o que é isso? É ser atento, é ser compenetrado, é ser atencioso. Isso não consegue em correria. Isso consegue com calma. Tendo um tempo de equilíbrio, um tempo só com Deus. Irmão, não pensa que tempo com Deus você tem que ajoelhar e ficar gritando. Deus, misericórdia, vai, cura lá, liberta, faz. Tem hora que você não está afim mais de ficar quieto lá diante do Senhor. O anjo do Senhor vai te visitar, o Senhor vai tocar você por dentro, vai te limpar, vai te satisfazer, vai cuidar da tua vida. Precisa ter isso. Estejam vigilantes. Por quê? Mantenham-se firmes na fé, para poder se manter firme. Sejam homens de coragem. Pode pôr mulheres aí também, de coragem. Sejam fortes. Olha o que Paulo fala, 3 coisas. Mantenha-se firme, seja corajoso e seja forte. Esse é o duro na queda. Mantém-se firme, é corajoso, é forte. Nós observamos o que nós lemos e nós percebemos que Jacó olha para José e identifica 3 características em José que demonstram como será o futuro de José. A primeira característica, no versículo 22, que nós vamos pregar domingo que vem, fala sobre José como uma árvore frutífera, ou seja, uma pessoa produtiva. Ela é produtiva para si, ela é produtiva para os outros. Diz assim, é uma árvore que os galhos passam por cima do muro, oferecendo para fora dos seus domínios o quê? Sombra, fruto, folha, beleza, passa por cima do muro. Então é uma árvore frutífera, que além de se alimentar, de ter delícias para si, para quem é dono daquele quintal, ainda passa por cima do muro e alcança outros. É isso que Jacó vê em José, para a semana que vem. Nós vemos dos versículos 25 e 26 que José é um cara abençoado. Jacó diz no versículo 25 e 26, de bênçãos que vem do Todo-Poderoso para ele, que vem do céu, vem das profundezas, vem da fertilidade, vem da fartura. Veja no versículo 26, são bênçãos superiores a dos montes antigos, as delícias das colinas eternas, ou seja, tudo que já foi visto como bênção não se compara com as bênçãos que ainda estão para se manifestar na vida de José. Mas nós vamos focar aqui no meio, versículo 23 e 24, que mostra que a terceira característica de José é que ele é um cara resistente. Diga resistente. Duro na queda. Diga duro na queda.
Ele se mostra duro na queda. Olha só, com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Veja, ele foi atacado. E não foi atacado numa guerra fria, foi numa guerra emocional. Por que eu digo emocional? Diz aqui, com rancor. Então, pessoas que o odiavam, que tinham raiva dele, o atacaram, tentaram o fragilizar, jogaram setas, hostilizaram a vida dele, tentaram acabar com ele. Mas o versículo 24 diz que ele permaneceu duro na queda. Ele foi resistente. Irmãos, eu não consigo entender certas coisas. Tem gente que pensa assim, quando tudo acalmar na minha vida, eu vou ser resistente. Tem coisas que eu não consigo entender de onde vêm essas teorias. Eu tenho que estudar. Porque eu não consigo compreender como que alguém pensa. Eu estou em tribulação, por isso que eu estou fragilizado. Quando acabar a tribulação, aí eu vou ser forte. Eu não consigo entender isso. Tem que ter tribulação para ser resistente. Tem que passar pela prova para ser aprovado. Tem que viver o drama para poder se realizar em cima do drama. Irmão, se o nosso Deus fosse um Deus que só abençoa quem já é abençoado, para que ele servia? Não, eu estou tudo bem, então eu confio em Deus, Deus cuida de mim. Não, é na hora da dificuldade, da luta, que a confiança tem que se manifestar, que tem que se fazer forte, resistente, porque Deus é maior. Levante a mão direita e grite, Deus é maior. Grite mais forte, Deus é maior. É nessa hora do problema, é nessa luta que você passa, é nessa aflição que você vive. É nessa hora que parece que tudo saiu do controle. Essa é a hora que você vai ser resistente e declarar, Deus é maior, Deus vai prevalecer. Na hora certa, o meu Redentor vai se manifestar. Isso é atitude de gente resistente. Irmãos, não seja aqueles crentes fracos, tipo galinha de Angola, que o tempo inteiro fala, estou fraco. Seja resistente, não é legal você ser fraco. O que a gente espera quando a gente se demonstra fraco? Que os outros tenham dó da gente? É isso que a gente quer? Que os outros tenham dó da gente? Que olhem para a gente como miserável, como coitado, como fragilizado? Que deem um presentinho, uma palavra amiga? Você precisa de muito mais do que isso. Você precisa do Todo-Poderoso se manifestando na sua vida. E o Todo-Poderoso falou para você ser forte e resistente na hora da dificuldade. José aprendeu isso, ele viveu isso, ele era um homem duro na queda, ele era resistente. Durante toda a sua vida, os seus 13 anos de sofrimento, ele foi atacado com rancores e com ações dos seus inimigos. Rebuscando na história de José, eu vejo, por exemplo, que os seus irmãos, desde o começo da história, tiveram inveja e ódio dele. A Bíblia declara isso claramente. É só você, depois com calma, você que não sabe, ler esse texto. Seus 11 irmãos tinham inveja dele. Por quê? Porque ele era bonito, porque ele era caçula, porque ele era o xodozinho do pai. E os seus irmãos tinham inveja dele. E os seus irmãos, pela inveja, nutriram ódio deles, ficaram com rancor dele. Planejaram todo tipo de mal contra ele e praticaram esse mal. Nós vemos lá na história dele, nesses 13 anos, que ele teve um colega de prisão, que ele ajudou esse colega, revelando um sonho. E esse colega saiu da prisão, por causa dessa revelação do sonho, ele se animou, se encorajou e saiu da prisão. E ele só pediu uma coisa para esse colega, quando você sair, lembra de mim que estou aqui preso injustamente. Intercede lá em cima. E a Bíblia diz que por 2 anos esse colega esqueceu ele, desprezou ele, não falou dele para ninguém. Não se importou. Foi uma outra forma de ataque a ele, mas ele permaneceu duro na queda. Olhando um pouquinho mais para frente, uma mulher se engraçou com ele, que era a mulher do seu patrão. Oh, mulheres, grande benefício de Deus para a humanidade.
Uma mulher se engraçou com ele, rapazão, forte, tudo no auge. E a moça tentou agarrá-lo. Tentações. Ele mesmo pagando o preço de ser caluniado, de sendo injuriado, de ser perseguido, de sofrer uma prisão, um desemprego. Por causa disso ele preferiu manter a sua integridade. Ele foi duro na queda diante das tentações. Diante das paixões da vida, ele foi duro na queda. Resistente. Então nós temos um homem resistente contra os rancores que vinham sobre ele, não o tornando uma pessoa rancorosa. Resistente com as tentações que vinham sobre ele, não o tornando um pecador inveterado. Resistente diante das tribulações, das perseguições que vinham sobre ele, não o tornando alguém vingativo. Ele se tornou uma pessoa feliz, porque ele manteve as características do seu caráter e da sua personalidade, quando todas essas coisas vinham acontecendo sobre ele. Ele não ia mudando, ele protegeu seus sentimentos e suas ações. Quando fazemos uma leitura atenta da história de José, nós percebemos que as suas reações, suas ações, não estavam pautadas nas ações e reações das outras pessoas sobre ele. Uma pessoa média que não é dura na queda, ficaria vingativa, rancorosa, raivosa, frustrada, deprimida, ansiosa. Mas alguém que é duro na queda, ressalta suas qualidades diante dessas situações. E nesse versículo 24 nós percebemos que ele manteve 3 posturas diante de todos esses percalços. O versículo 24, a primeira parte dele, diz que o seu arco permaneceu firme. O seu arco permaneceu firme. Imagine um arqueiro que está lá com um arco para atirar. Vem pressões emocionais. Todo mundo, eu não entendo muito desse esporte. Teve na Olimpíada agora, o arco e flecha. Eu não entendo muito, mas eu sei que a pessoa tem que acertar um alvo. E para isso ele tem que ter equilíbrio, concentração naquilo que está fazendo. Imagine alguém com arco e más notícias, ataque, calúnia, perseguição, prisão, desaforo, ódio dos irmãos, tudo ao redor, e ele com o arco. A maioria das pessoas larga o arco, ele permaneceu fazendo o que tinha que fazer, diante de tudo o que acontecia. Ele permaneceu fazendo aquilo que ele tinha que fazer sempre. No começo da sua história, a Bíblia diz que ele era o caçula, e como caçula, ele contava para o pai os problemas dos seus irmãos. Alguém pode dizer, dedo duro. Ele estava certo. Fala para o seu irmão, Deus quer que você seja dedo duro. Pastor, qual é a base para dizer que Deus quer que eu seja dedo duro? Efésios 5:11. Não participem das obras das trevas, antes condene-as. Identificou a coisa errada, além de você não fazer, conta. Está errado isso. Condena, isso não deve fazer. Está errado. Era isso que José fazia. Mesmo acumulando ódio e rancor nos seus irmãos, ele contava para o pai, os manos estão lá aprontando, viu pai? Olha lá, eles pegaram aquele dinheiro e gastaram errado, pai. Olha lá, eles estão falando mal de você, pai. E ele ia lá contar. E os irmãos ficavam com uma raiva dele. Queriam o segredo dele, mas ele permanecia fazendo o que era certo. Você acha que é pouco? Vocês sabem que a igreja de Corinto, na Grécia, tinha muitos problemas. Já leram isso. Tem 2 cartas que Paulo escreveu debaixo de inspiração, que chama aqueles irmãos de carnais, de pessoas que andam segundo o mundo, que falam um monte de coisas daqueles irmãos, eles não sabiam nem fazer culto. Eles não sabiam administrar dons, eles ceiavam de forma errada, contribuíam de forma errada. Tudo que eles faziam estava errado. E sabe como que Paulo chegou à conclusão dessas coisas e escreveu as cartas? Está lá escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, a primeira carta, logo no começo, versículo 11. Diz assim, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe, de que há divisões entre vós. O que aconteceu? Tinha uma família lá, família de Cloe, que via as coisas erradas na igreja, foi lá no Paulo e falou para o Paulo.
Tem irmãos que às vezes sabem que alguém está em adultério na igreja e fica assim, vou orar para Deus revelar. Já te revelou, irmão. Chega aqui para mim e conta quem é o irmão que está